Bom, pessoal, vamos para a nossa aula 1 do nosso intensivo Enem. A gente não poderia começar a matemática sem os personagens e as personagens mais importantes, que são os números. Não tem como a gente aprender matemática, a gente aprende matemática forte, aprofundada, direcionada para os vestibulares, sem a gente aprender os números e as suas particularidades. Imagina se você quer ser um bom músico, se você não sabe as notas musicais. Não tem como, não é verdade? Então, os números são os ingredientes básicos da matemática. A gente vai conversar um pouco sobre eles. Primeiro, sobre os números mais importantes, que são os mais básicos. Eu sempre falo que o que é básico não é que é fácil, é o que dá alicerce. Então, os primeiros números que a gente vai falar aqui são os números naturais, que são os números que representam as quantidades das coisas que estão ao nosso redor. Coisas como nossos dedos, dedos das mãos, como a gente vai contar cadeiras, livros, objetos de um modo geral, são representados por números naturais. E aí a primeira coisa que a gente tem que aprender é quem são os naturais e quais são as operações que eu posso fazer nesse conjunto, tá bom? Então, os naturais são esses números aqui que a gente conhece tão bem. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tudo que representa a quantidade de zero para frente, tudo inteiro, nada quebrado, nada partido, nada com raiz, somente números desse formato, representando as quantidades normais que a gente conhece tão bem. Um detalhe importante é que na matemática tem alguns símbolos que representam certas coisas. E aí nos conjuntos numéricos você pode encontrar por aí o conjunto dos naturais ou qualquer outro conjunto com um asterisco aqui. E o que é que significa isso? Significa que o zero foi suprimido do conjunto, ou seja, ele foi retirado. Imagina que está aí um conjunto com essa aparência. O que é que significa isso? Que o zero não está presente, tá bom? Se acontecer isso com outro conjunto, inteiros, racionais, irracionais, reais, é a mesma coisa. Se tiver o asterisco, significa que o zero não está presente. Eu falei que a gente tinha que saber quais eram as operações feitas nesse conjunto. Aqui nos naturais são duas operações possíveis. São elas a adição, que a gente conhece bem, que é a soma, né? E a multiplicação. Você pode perguntar, como assim operações permitidas? Às vezes é uma dúvida. Significa o seguinte, quando uma operação é permitida dentro de um conjunto, significa, se você escolhe, por exemplo, dois elementos desse conjunto e faz essa operação, o resultado tem que ser um número desse conjunto. Por exemplo, 5 é natural, 7 é natural, 5 mais 7, 12 é natural? É. É isso que tem que acontecer. Então, por exemplo, se eu pego 8 e divido por 5, o resultado é natural. Pensa, 8 dividido por 5 dá 1,6. Não é natural. Então, não pode fazer divisão no conjunto dos naturais. Por quê? Porque nem todos os resultados são respostas naturais. Por isso, a operação não é permitida. Mesma coisa com a subtração. Caso aconteça algum problema, por exemplo, 10 menos 13 dá menos 3. Existe número negativo aqui nos naturais? Não. Então não pode fazer subtração, porque nem sempre vai dar um resultado natural. É isso que eu quero dizer com um conjunto ter operações permitidas. Aqui a gente já vai permitir mais uma operação, que é essa que eu acabei de falar. Por exemplo, a subtração. A subtração é permitida no conjunto dos inteiros. Qual é a diferença básica entre naturais e inteiros? Tem alguma diferença? Claro. Naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andando a reta para a direita. Aqui, daqui para cá, para a direita. Se você andar para a esquerda, no sentido negativo, você, por exemplo, trabalha a ideia de dívida, trabalha a ideia de velocidade negativa. Vamos lá, está andando com o carro para cá e tem outro voltando. A velocidade é negativa para indicar o sentido contrário. Então, o sinal de menos, o conjunto dos inteiros começa a representar esses números também negativos. Então, vamos representar o conjunto dos inteiros. Tem todo o infinito para o lado de lá esquerdo, negativo.
e tem todo o infinito para o lado direito positivo. E agora eu posso fazer a operação da adição, multiplicação e também subtração. As três operações permitidas: adição, subtração e multiplicação. Isso pode parecer uma besteira, mas é muito importante. E acredito ou não, também cai em vestibulares, saber quais operações são permitidas dentro dos conjuntos. Você pode pensar, e a divisão? 1, 2, 3, são 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. E a divisão? Nos inteiros não é permitida. De novo, por quê? Porque nem toda divisão o resultado é inteiro. Por exemplo, 10 dividido por 4. Você vai dizer, dá 2,5. Bom, dá. Mas esse valor é inteiro? Não. Então não posso fazer divisão no conjunto dos inteiros, porque nem todo resultado é inteiro. Se eu pego 56 dividido por 7, dá 8, é inteiro. Mas toda vez vai dar inteiro? Não, então não pode. Só pode se toda vez o resultado for inteiro. Por isso se criou outro conjunto. Já já eu falo dele. Aqui, em relação aos símbolos, se você põe um asterisco, significa que o zero não está presente. Aí a gente fala que são os inteiros não nulos. Representa assim. Dá um pulinho. Do -1 não tem zero. Pula. Opa. 2, 3. E assim por diante. Inteiros não nulos. Aqui, se você coloca, por exemplo, um mais, vocês já devem ter visto um símbolo assim, né? Um mais com asterisco, ou um menos com asterisco. Tem várias maneiras de representar. O que é que significa isso? Aqui, inteiros não negativos, tá? O que é não negativo? É positivo? Não. Não negativo quer dizer os positivos e também o zero. 0, 1, 2 e assim por diante. Você pode dizer, o conjunto dos inteiros não negativos é igual ao conjunto dos naturais? É sim, igualzinho. Aqui são os inteiros estritamente positivos. Pode ver que o zero não está presente, porque tem um asterisco. Aqui são os inteiros não positivos. O que é que significa não positivo? Significa todos os negativos e o zero também. E esse último quer dizer os inteiros estritamente negativos. Então aqui. Deixa eu botar aqui reticências para dizer que vem lá do infinito. E aqui também. Só que aqui não tem o zero. Então, de novo, não negativos, positivos, não positivos e negativos. Esses são variações aí, na verdade, subconjuntos do conjunto dos inteiros. Então, só recapitulando, conjunto dos naturais, tudo que a gente vê, quantidades do dia a dia palpáveis. 0, 1, 2, 3. 0 é um espaço vazio, tá? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, só coisa assim. E inteiros, todos os naturais e seus simétricos, seus opostos, tá? Os positivos e os negativos. Operações que a gente pode fazer nos naturais, adição e multiplicação. Operações que a gente pode fazer nos inteiros, adição, subtração e multiplicação. A quarta operação, ela é permitida num próximo conjunto que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? A gente está começando uma parte mais teórica para entender os conceitos básicos. Em seguida, vamos fazer bastante exercício sobre isso, tá bom? Até a próxima.